Bom, aí continuando, existem alguns tipos de questões, né, que são importantes a gente dar uma olhada com calma, porque elas são muito comuns, né? Primeiro, questões de interceptação. O que é uma interceptação? É quando o objeto vai ficar com a mesma posição do outro, né? Ou também é conhecido como questões de ultrapassagem, ou até, assim, questões que querem saber quando que um objeto vai colidir com o outro, vai ultrapassar, vai interceptar. Então, na prática, são questões que querem saber quando que eles vão estar juntos, juntos no mesmo instante, tudo bem? Então, primeiro tipo aqui, ó, quando os móveis se encontrarão aqui nesse exemplo 1, né? Então, o que está acontecendo? Ó, você tem um objeto A indo para a direita a 3 metros por segundo e um objeto B indo para a esquerda a 2 metros por segundo. Eu quero saber quando, né, em qual tempo eles vão se encontrar. É óbvio que eles vão se encontrar porque está indo em linha reta um de encontro ao outro, né? Primeira situação aqui, ó. Se eles estão indo de encontro um ao outro, eles vão se encontrar. Então, com certeza vão se encontrar. Como que a gente vai calcular? A primeira forma é você escrever a função horária de posição de cada um deles. E você percebe que tem velocidade que está para sentido contrário aí, né? Então, escolhe um lado para ser positivo. Eu vou escolher o lado direito para ser positivo e o lado esquerdo para ser negativo, tá? Aí vamos lá. Qual vai ser a função horária de posição do A? Vai ser a posição inicial, 200, mais a velocidade, 3 vezes o tempo. Quem é que vai ser a função horária de posição, né, do B? Vamos lá, função horária de posição do B. Vai ser a posição inicial 215, mais a velocidade, só que a velocidade está para a esquerda, então vai ser negativa, menos 2t. Tudo bem? Em qualquer tempo, né, eu descubro a posição de A por essa fórmula, e em qualquer tempo eu descubro a posição de B nessa fórmula. Quando que eles vão estar juntos? Quando a posição de A for igual à posição de B. Então eu posso falar o seguinte, olha só. Esse tempo aqui vai ser o mesmo que esse tempo quando a posição de um for igual ao outro. Isso aqui vira um sistema. Então, basicamente, eu posso falar que para a posição de um ser igual à posição do outro, é porque, essencialmente, né, de forma generalizada, 200 mais 3t igual a 215 menos 2t. Então, ó, posição de A igual a posição de B. Quem é a posição de A? 200 mais 3t. Quem é a posição de B? 215 menos 2t. 215 menos 2t. Vamos passar a letra para a esquerda, número para a direita. Ó. 3t mais 2t, né? O 2t foi para o lado esquerdo, igual a 215 que ficou, menos 200, que estava positivo ali. Então vai dar ó, 5t igual a 15, né? Então o tempo vai ser, passa o 5 para o outro lado, ele está multiplicando, vai dividindo. 15 dividido por 5 dá 3, né? Qual a unidade de tempo que a gente está usando? Segundo. Então, em 3 segundos eles vão se encontrar. E se a pergunta não fosse essa, se a pergunta fosse assim, ó, aonde eles se encontram? É só você pegar esse 3 e substituir. Por exemplo, ó, no tempo 3 segundos, né, a posição de A vai ser 200 mais 3 vezes 3. Então, a posição de A vai ser 200 mais 9, que dá 209 metros. Tá? Bom, e se eu substituísse no B? Daria a mesma coisa, que ficaria 215 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, né? Então, 215 menos 6 vai dar 209 também. Então, eles vão se encontrar aqui, ó, na posição 209. Na posição 209, eles vão estar juntos, ok? Qual é a segunda forma de você resolver esse problema aí? Ó? A segunda forma é você reparar que eles estão se aproximando 5 metros por segundo, né? Porque olha só, em 1 segundo esse cara se aproxima 3. Esse outro cara, no mesmo 1 segundo, se aproxima 2. Então, na prática, estão se aproximando, né, ó, 5 metros por segundo. E a distância que separa eles é de quanto? De 15 metros. Né? Então, você pode falar que a velocidade relativa de aproximação dele é de 5 metros por segundo. Você pode falar isso nessa situação porque essa velocidade ela não muda com o tempo, né? Ela vai ser sempre constante. Sempre eles vão se aproximar a 5 metros por segundo. E você sabe que o tempo, né, ele é igual à distância dividido pela velocidade média. Então, em quanto tempo eles vão se aproximar, né, até se encontrar?
É quando eles se aproximam 15 metros, não é isso? Então, ó, o tempo que vai demorar vai ser, né, a distância que separa eles, 15 dividido pela velocidade de aproximação, que vai ser, olha, 5. Quanto que dá isso? 3 segundos também. Então, assim, você percebe que a velocidade relativa ela é muito mais fácil nesse problema. Só que nem sempre você pode usar, né? Nem sempre a velocidade relativa vai ser constante. A gente também vai ter questão de interceptação no movimento uniformemente variado, que a gente vai ver mais à frente. Então é importante saber as duas formas de fazer. Na letra B aqui, ó, vamos fazer da mesma forma, né, da função horária. Então, função horária do A. Qual é a posição inicial? Não sei. Eu só sei que a distância entre eles é 40. Então, posso falar, por exemplo, né, que um está na posição X e o outro no X mais 40. Só que, para eles se encontrarem, né, essa relação tem que ser válida sempre. Então, não importa qual é a posição que um cara vai estar, desde que a distância entre eles seja 40. Então, você sempre vai botar números fáceis. Você fala que um está no 0 e o outro está no 40. Mas, quando eu faço isso, subentende-se que para a direita é positivo e para a esquerda negativo, né? Se eu quisesse que para a esquerda fosse positivo, eu teria que botar 40 aqui e 0 aqui, porque ele estaria aumentando para a esquerda. Então vamos lá. Posição de A vai ser 0 mais 8t, né? 8 está para a direita, está positivo. A posição de B vai ser posição inicial 40 mais também, porque esse cara também está indo para a direita, 2t. Eles vão se encontrar? Sim, porque apesar deles estar indo para a mesma posição, para a mesma direção, desculpa, né, mesmo sentido, o de trás que está perseguindo está mais rápido, então ele consegue. Mas se o de trás estivesse mais devagar, ele nunca alcançaria o da frente, né? Importante pensar nisso. Bom, e aí, quando que eles vão se encontrar? Quando a posição de um foi igual à posição do outro. Então isso aqui vira um sistema, né? Então vamos lá. Posição de A tem que ser igual à posição de B. Posição de A, 8t de forma generalizada. Posição de B, 40 mais 2t, né? Passo 2t para o lado esquerdo. 8t menos 2t igual a 40. Então vai dar 6t igual a 40. Aí passo 6 para o outro lado, ó, vai ficar 40 dividido por 6. Vai dar um número quebrado isso aqui, né? Então vamos deixar em forma de fração. Simplifica por 2 aí. Vai dar 20 sobre 3 segundos, né? Bom, isso significa que em 20 sobre 3 segundos, né, que dá mais ou menos 6, alguma coisinha, eles vão se encontrar, ok? Qual é a outra forma de você fazer? Velocidade relativa, né? O tempo vai ser a distância dividido pela velocidade relativa entre eles. Bom, estou botando velocidade média porque a velocidade média vai ser a velocidade relativa nessa situação, né? Então, olha só, a distância que separa eles é de quanto? 40. Qual é a velocidade relativa de aproximação entre eles? Vai ser, vamos lá, 10? Eu vou somar? Não. Né? Por que eu não vou somar? Porque enquanto A se aproxima de B 8 metros, o B se afasta 2 metros. Então, como eles têm o mesmo sentido e mesma direção, acaba que a velocidade relativa entre eles vai subtrair uma da outra, porque um vai estar atrapalhando enquanto o outro ajuda. Né? Então, até uma regrinha. Mesma direção, sentido contrário, a velocidade relativa você soma. Mesma direção, sentido igual, a velocidade relativa você subtrai. Então, 8 menos 2 vai dar 6. Mesma conta, tá vendo? Então, vai dar, ó, 20 sobre 3 segundos. A gente só vai simplificar, né? Bom, na letra C, eu dei um gráfico, né? Eu estou representando o seguinte, ó. Você vai ter aí um objeto, né, que estava numa posição, vamos chamar esse cara aqui de objeto A, na posição A, tá? E tinha um outro objeto que estava na posição B, né? E aí, conforme o tempo está passando, eles estão variando a posição. Como são linhas retas, né, nesse gráfico de posição por tempo, eu posso afirmar que ambos estão em movimento uniforme. Os dois, né, são linhas retas no gráfico de posição por tempo. Significa que a função horária de posição é uma função afim. Nessa situação tem que ser movimento uniforme, né? E aí, quando que eles vão se interceptar? Quando a posição deles foi igual no mesmo tempo. Quando que isso acontece nesse gráfico? Aqui, ó, tá vendo? Nesse instante 2 segundos, a posição de ambos é 100.
mesmo instante, mesma posição, eles se encontram. Então, eles vão se encontrar no tempo 2. Só toma cuidado que não é sempre quando um gráfico intercepta a linha de um no outro, né, eles vão estar na mesma posição. Né? Se fosse um gráfico de velocidade por tempo, quando se interceptasse, eles não estariam na mesma posição, eles teriam a mesma velocidade. Né? Nesse caso, não. Como é posição por tempo, está se interceptando, eles têm a mesma posição. Ok? Além disso, é importante você reparar que a posição do B, ó, ela está aumentando com o tempo. Então, a posição desse cara aqui, ó, é positiva, maior do que zero. Já a do A está diminuindo com o tempo, é uma velocidade o quê? Negativa. Então, se você fosse representar isso daqui, né, daquela forma do desenhozinho, você poderia simplesmente falar o seguinte, ó, o A ele está indo para um lado, né? E esse lado que o A está indo é o lado negativo. E o B ele está indo para onde? Para o outro lado, que vai ser o lado positivo. Então seria uma representação dessa daqui, ó. Eles estão indo um de encontro ao outro aqui, ok? E em 2 segundos eles se encontram, beleza? Bom, e aí vamos ver aqui o próximo tipo de questão, que está ligado aí na interceptação, mas tem um elemento a mais, né? Que é a ultrapassagem com corpos extensos, né? Na física, existem alguns modelos que você vai adotar, né, para estudar algum fenômeno. E aí é importante você saber se o que você está estudando é um ponto, é uma partícula, é um corpo pontual, né, pontiforme, né, que a gente fala, ou então se ele é extenso, né? Qual é a diferença de um para o outro? O extenso é quando ele é grande? Não necessariamente. O extenso é quando ele é muito grande em relação ao que você está analisando, né? Por exemplo, olha, um carro. Um carro é uma partícula pontiforme, né? É um ponto na análise que você está fazendo, ou ele é um corpo extenso? Depende, né? Imagina um carro daqui até o Acre, numa viagem daqui até o Acre. Imagina você analisar o tamanho do carro numa estrada que vai daqui até o Acre. Ele é muito pequenininho. Se você tirar uma foto de toda a estrada, né, conseguir uma câmera boa para tirar essa foto e perceber o tamanho do carro, vai ser um pontinho, né? Então, um carro numa viagem daqui até o Acre, ele é considerado pontiforme, um ponto, né? Já imagina o mesmo carro fazendo baliza, fazendo um estacionamento, né? Tentando estacionar o carro. Qualquer deslize que ele dê, né, o tamanho dele vai influenciar, ele pode bater, né? O tamanho de um carro comparado à vaga que ele vai estacionar é muito grande. Então, o mesmo carro ele seria considerado corpo extenso nessa situação. Então, assim, não é que um corpo é grande que ele vai ser considerado sempre um corpo extenso. Não é isso, né? Por exemplo, imagina uma estrela tipo Antares, que é uma estrela muito grande, né? Ela, pro brilho no céu noturno, ela é pontiforme. Por quê? Porque quando você olha para ela de noite é um pontinho no céu. Ela é muito pequenininha. A Lua, que é muito menor do que ela, não é pontiforme. Você não enxerga ela como ponto, né? Você enxerga ela como um corpo um pouquinho maior. Então ela seria um corpo extenso porque a dimensão dela é relevante. Você consegue perceber as dimensões dela. Tudo bem? Então, na prática, quando a questão te dá o tamanho do objeto, você tem que levar em consideração, né? Se ele não te dá, você pode considerar como se fosse pontiforme, como se o tamanho não fosse relevante, né? Nos exemplos anteriores que a gente estava vendo, eu coloquei aqui as esferas, mas eu não falei o tamanho delas, então você pode desprezar o tamanho delas. Já aqui não, ó, nessa questão eu estou falando do tamanho do caminhão, então a gente tem que saber como que a gente vai fazer questões desse tipo, né? Então vamos lá, ó. Primeira situação, em quanto tempo o caminhão ultrapassará a ponte? Né? Então vamos lá. Para um caminhão de 10 metros ultrapassar a ponte, a frente dele tem que estar no final da ponte? Não. Se só a frente dele chegar, né, ele ainda não vai ter ultrapassado. Chegou até aqui, ainda falta toda a extensão dele ultrapassar a ponte, né, para ele completar a ultrapassagem total. Ou seja, para o caminhão ultrapassar completamente a ponte, o último ponto dele tem que ultrapassar. Isso significa que esse ponto final aqui do caminhão, ele tem que percorrer todos os 200 metros da ponte, além de andar 10 metros, que é o tamanho do caminhão. Então, para esse ponto chegar aqui, ó, no final da ponte, ele vai ter que andar 10 metros, que é o tamanho do caminhão, mais os 200 metros. Né? Então, assim, de forma geral, uma ultrapassagem numa situação que tem um corpo que é grande, você vai pegar
o ponto final dele, né? Você tem que tomar cuidado com o tamanho dele. Então o tamanho que ele vai andar vai ser o tamanho do objeto que ele quer ultrapassar, mais o próprio tamanho dele. Bom, então vamos lá. Como que a gente faria isso aqui, ó? Como a ponte não está se movendo, a gente pode considerar o seguinte, ó. Vamos falar que a posição do final do caminhão vai ser o 0 e a posição que a gente tem aqui do final da ponte vai ser 10 mais 200. Quando eu faço isso, eu estou considerando que para a esquerda é positivo e para a direita é negativo. Então, basicamente, eu quero saber quando que a posição desse pontinho que está no 0 vai estar em 210. Então, vamos escrever aqui a função de posição. Vai ser a posição inicial, 0, mais a velocidade 30 para a esquerda, positivo, vezes o tempo. E eu quero saber quando que a posição vai ser 210. Quando a posição desse ponto for 210, o caminhão ultrapassou. Então, olha, 210 vai ser igual a 0 mais 30t, que é o 30t. 210 dividido por 30 vai ser o tempo, né? Cortei, 21 dividido por 3 dá 7. Qual unidade? Segundo, né? Estou usando velocidade de metro por segundo, distância em metro, então tempo é em segundo. Então, ó, tempo, 7 segundos. Em 7 segundos, esse caminhão vai ultrapassar completamente a ponte. Tá, mas e quando for uma situação que você tem, ao invés de uma ponte, um outro objeto que está se movendo? A gente vai juntar as duas ideias, né? Então, ó, em quanto tempo o caminhão ultrapassará o carro? Para esse caminhão ultrapassar esse carro, primeiro, ele está atrás? Sim. O carro está indo para frente? Sim. Então, mesmo sentido, né? Tem que ver se o de trás está mais rápido. Está mais rápido? Então ele vai ultrapassar. Quando? Quando o ponto que você tem aqui, ó, né, no finalzinho do caminhão, ultrapassar completamente a parte da frente do carro. É isso que vai acontecer. Então vamos colocar aqui, qual lado vai ser positivo? Vamos botar para a direita positivo, para a esquerda negativo. Tá? Fica mais fácil de fazer conta aqui. Aí vamos escrever a função do caminhão, que eu vou chamar de A, e a função do carro, que eu vou chamar de B. Função de A, qual o ponto que eu quero analisar? O finalzinho dele? Então vamos falar que aqui, ó, vai ser a posição 0, e aqui vai ser quanto? Ó, essa parte aqui vai ter qual posição? Bom, 8 mais 90, 98, mais 2, né, 100. Então, olha, posição dele vai ser 0, mais a velocidade 30t. A posição de B vai ser a posição inicial 100, mais velocidade 5, vezes tempo t. Né? Eu quero saber o quê? Quando essa parte vai chegar até aqui, né? O que eu vou fazer agora? Vou falar apenas que ela tem que ser igual a 100? Não. Se eu falar que a posição de A tem que ser igual a 100, eu vou falar que o caminhão vai chegar até aqui. Mas esse carro não vai estar mais aqui, ele vai estar andando. Então, basicamente, tem que falar o seguinte: quando que a parte final do caminhão vai estar junto da parte inicial aqui do carro. Ou seja, a posição de A tem que ser igual à posição de B. Né? E pronto, formei o sisteminha. Posição de A igual à posição de B. Então, ó, de A, 30t, igual a de B, 100 mais 5t. Passa o 5t para o outro lado, 30 menos 5t igual a 100. Vai dar 25t igual a 100. Passa o 25 para o outro lado, 100 dividido por 25 vai dar 4 segundos. Então, após 4 segundos, ocorre a ultrapassagem. Dava para fazer também pela velocidade relativa? Dava, né? Velocidade relativa aqui seria quanto? 25, né? Mesmo sentido, mesma direção, subtrai. 30 menos 25, quer dizer, 30 menos 5 vai dar 25. A distância que a gente está analisando é 100, então seria 100 dividido por 25, também daria 4. Ok?